Então, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Este livro, o primeiro da codificação espírita, que trata de tantos assuntos tão importantes para nós. Trata da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, no fundo, de todas as leis do nosso Pai, de todas as leis que regem a nossa vida, a vida presente e a vida futura. E é precisamente sobre essa vida futura e aquilo que nós costumamos fazer, porque sempre comemoramos os mortos, e é este assunto que está agora em estudo no Livro dos Espíritos, que vamos tratar hoje. Sabemos que continuadamente vamos seguindo e na questão 324 é colocada a seguinte questão: os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Os espíritos respondem: muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. E é importante percebermos aqui algumas coisas. Este é um estudo suave, não é aprofundado, porque a hora do estudo aprofundado é às 10 da noite. Mas aqui nós faremos essa análise. Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, o que significa que nós não podemos tudo aquilo que queremos, mesmo quando desencarnados. Tal como aqui, muitas vezes nós quereríamos ter coisas ou ir a locais e não podemos, não é assim? Então, também não é porque estamos em liberdade ou na pátria espiritual, o que dá uma certa liberdade ao espírito, que todos podemos ir ou todos podem ir onde querem. Podem ir quando podem, quando são autorizados a ir e também quando querem ir. Mas o que é mais importante aqui nesta questão é que o que verdadeiramente sensibiliza os espíritos não são as homenagens, as estátuas, tudo aquilo que nós possamos fazer, mas principalmente a lembrança que deles guardamos, o amor, a gratidão, a saudade saudável, porque naturalmente que se nos separamos de pessoas fica a saudade. Mas estes a quem erigimos estátuas e monumentos, nós sabemos. Será que na pátria espiritual também haverá estátuas e monumentos a erigir-se? Será que é isso que os espíritos evoluídos e superiores, amorosos, eles dão valor às estátuas e aos monumentos? Nós tivemos entre nós o espírito mais evoluído e ele deu-nos lições de humildade, simplicidade. Foi assim que Jesus passou por nós enquanto esteve na Terra. E nós sabemos, já há bocadinho dissemos e lembramos de novo, ele dizia: o meu reino não é deste mundo, porque de facto o mundo Terra ainda é um mundo muito atrasado em termos evolutivos. E Jesus veio, a realeza espiritual esteve no meio de nós e nós sabemos que ele é rei, é governador deste mundo. E, no entanto, passou com singeleza, com amor. Não precisou
de estátuas nem de monumentos. E não precisa, mas com certeza nos recomenda, ainda hoje, aquilo que recomendou na altura: amai-vos uns aos outros. Então, aqui, esta ideia de que aquilo que mais importante é para quem vai, e quando já atingiu uma certa importância, ou uma certa elevação, perdoem, uma certa elevação, um nível evoluído, quer de conhecimento, de sabedoria e de amor, é a lembrança, é a gratidão, é o amor. E muitos, e quanto mais evoluídos forem, nem isso esperam. Esperam que nós cresçamos e possamos ir adquirindo esses sentimentos. Então, tenhamos essa ideia. Naturalmente que a seguir nós iremos ver que muitos estarão por perto, mas já vamos ver porquê. Na questão 325, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? São 3 questões numa. Os espíritos respondem: a afeição particular do espírito por determinados lugares. 2 pontos. Inferioridade moral. Se nós temos consciência que somos filhos de Deus e vamos ganhando essa consciência, e se sabemos que Deus é o Criador de tudo o que existe, como nós aprendemos lá atrás no tempo, visível e invisível, não é? Deus, Ele é o Criador do universo e os seus filhos são os seus herdeiros, povoam o universo. Tomar esta consciência vai-nos dizer, vai-nos fazer compreender que onde quer que estejamos, na criação do Pai, estamos bem, estamos em casa. Então, quanto mais nós somos agarrados aos lugares, às coisas, às pessoas, ainda menos compreensão temos de quem somos. É simples de compreender. Porque eu acho que aquilo que nos acontece nesta existência, àqueles que chegamos à doutrina espírita, é compreender muitas coisas que Jesus nos ensinou e principalmente compreender quem somos nós, com a compreensão de que somos espíritos imortais criados por Deus um dia, compreender que hoje estamos na Terra, podemos continuar na Terra, podemos já ter cá estado, mas toda a criação divina pode ser nossa casa. Todo o planeta, toda a estrela, todo o astro pode ser a nossa casa. E eles continuam, os nossos irmãos espirituais: que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? De facto, que importa? Que importa onde estamos? Se nós hoje sabemos que onde quer que estejamos, estamos vivos. Eu acho que é algo que nos alegra, que nos contenta, porque pensamos muito na morte, mas o espírito não morre. Aqui, na dimensão física e material, ou na dimensão espiritual, o espírito está vivo. Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? E nós sabemos o que acontece aos ossos. Transformam-se em pó, porque da terra são. Agora, aquilo que é imortal, imorredouro, é o sentimento, é o amor que cada um de nós vai aprendendo a desenvolver dentro de nós. Então, quanto mais evoluídos os espíritos, maior a compreensão de que
onde quer que estejam, estão em casa. Mas há uma linha A nesta questão. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Porque nós ainda cultuamos muito essas questões da terra, não é assim? Ainda damos muita importância ao corpo, ao que fica. Então, esta questão que é colocada, eles respondem, não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. É um sinal de respeito, é também um sinal de amor. Cuidar do que fica, mas compreender que se deixarmos que se integre ou desintegre e incorpore a terra, está tudo certo. Nós já sabemos, e foi a ciência que nos disse, que nós nada criamos e nada se perde, tudo se transforma. Então, aceitando essa verdade, nós deixaremos que a natureza atue. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam as suas recordações. Ao espírito, isso não significa muito, porque já vimos o que é importante para o espírito. Agora, nós ainda damos muita importância a isso. E talvez concentrar as ossadas, os restos mortais, num determinado lugar, nos ajude a concentrar os nossos pensamentos nos nossos entes queridos. Mas não é absolutamente necessário. Progressivamente, com certeza, iremos adotando outros comportamentos, compreendendo melhor as coisas. E na questão 326, comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Portanto, quem parte fica comovido com as honras que lhes são feitas na hora do funeral e em todas as exéquias fúnebres? Respondem os nossos irmãos espirituais. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Então, nós ainda somos muito dados ao ter e ao parecer, não é assim? Ainda somos muito dados a isso. E nós sabemos isto, não preciso de explicar, basta olhar. Mas ao espírito não é isso que importa, porque o espírito sabe, no uso da sua inteligência, no uso da sua liberdade, que as coisas da terra ou estão mortas ou estão em vias de morrer, porque tudo desaparece. Tudo desaparece, tudo o que é material se desfaz. Tudo se perde no tempo, tal como as estátuas, não é? E os monumentos. Vão ficando vestígios que nos permitem estudar. Alguns, erigidos com mais solidez, ficam para que nós possamos também compreender o tempo passado, porque tudo fica com um propósito. Mas tudo se vai perdendo. Então, quando o espírito já acedeu a um certo grau de perfeição, ele não tem vaidade, não tem presunção, não se vangloria pelas honras terrenas. Ele sabe que tudo isso não é importante. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Então, de facto, alguns, os que estamos mais ligados à materialidade, os que estamos mais densos, mais perto da vida material e carnal, esses
ainda ficamos muito perto destas coisas da terra. E podem achar de menos aquilo que se desfaz, as honras que se lhes prestam. Podem ficar aborrecidos, ou podem sentir esse grande prazer, porque estão com o seu coração ligado aos tesouros da terra. Ainda não ligaram o seu coração aos tesouros do Espírito. E onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ouvimos, são palavras de Jesus. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se nós criarmos em cada dia, em cada passo, em cada situação, porque nós vamos criando a nossa consciência passo a passo. Ela não cai. Um dia nós tomamos consciência, vamos tomando consciência passo a passo, progressivamente. Quando compreendermos que somos espíritos e que a passagem por aqui é efêmera, é uma necessidade nossa, mas não somos de cá. E nós sabemos isso. A prova é que todos regressamos para algum lado. Ninguém fica. Então, quando nós nos compenetrarmos que aqui é uma passagem que permite a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, mas que os tesouros verdadeiros são os espirituais, nós ligaremos os nossos corações a esses tesouros e não aos da terra. É necessária a riqueza da terra? É, naturalmente, porque nós sabemos que a riqueza, ela promove o desenvolvimento, ela promove o progresso, ela promove a educação, a saúde, não é assim? Ela é necessária para ser utilizada ao serviço dos homens. É necessário que todos tenhamos os proveitos mínimos para viver, claro. Mas esse é o uso regrado e útil da riqueza que Deus nos dá. Enquanto aqui estamos, todos nós sabemos que chegamos, já cá estava toda a riqueza. E quando partirmos, fica cá toda a riqueza, para ser usada pelos que virão a seguir. Não é assim? Então, Jesus nos recomendou que não nos preocupássemos em amealhar tesouros na terra, onde tudo enferruja e se perde, mas nos preocupássemos em amealhar tesouros no céu, porque lá esses tesouros que nós podemos amealhar, esses não há destruição possível. E que tesouros são esses? As nossas boas ações. Essas não se apagam, como nada se apaga da nossa vida. Mas as boas ações, as boas palavras, os bons gestos, os bons sentimentos, os bons pensamentos, tudo aquilo que pudermos fazer no sentido do bem e do amor, isso é o verdadeiro tesouro. E é essa compreensão que nos vai progressivamente afastando das coisas da terra, agradecendo por as ter, usando-as com correção, não é? Com moralidade, que é uma coisa que ainda não aprendemos ainda bem a fazer. Mas as coisas da terra, elas são valiosíssimas, mas para estarem ao serviço de todos nós, de toda a humanidade. E nós sabemos como ainda não é assim. Como são muito poucos os que detêm a riqueza para seu contento e são tantos os que precisam ainda do que seria suficiente para viver. Então, que nós possamos ir compreendendo as coisas da vida e da vida além da vida, porque morte, em verdade, para o espírito não existe. E que progressivamente vamos trazendo para o nosso viver, para a nossa consciência, porque todos estamos aqui a fazer isso, a tomar consciência destas questões
que ainda vão sendo importantes para os espíritos que têm o seu coração arraigado à matéria, mas que não têm já qualquer significado para aqueles que se elevam e estão em posições mais amorosas e mais sábias, sabendo esses que nós vamos a caminho. Estamos todos a caminho, que possamos caminhar, aproveitando a ajuda que nos é dada, a ajuda que nos é dada aqui, a ajuda que nos é dada a cada instante, porque nunca estamos sós. Agradecendo a vossa atenção e este momento, desejando que todos possamos vir, ler e descobrir este manancial de conhecimento que é o Livro dos Espíritos, o livro que fala de quem somos e de tudo aquilo que nos é importante saber,